Amigas e amigos do YouTube dos meus canais, Vivendo a Vida Intensamente, Família Vanderlei, A Vida uma Aventura, eu Darley que vos falo aqui direto da minha casa, no Parque Residencial Monterrey 1, ao lado da Balbo. Agora são 11 horas e 30 minutos e eu estou novamente observando a página do torneiro conservador, do ex-vereador do Partido Liberal, Fabrício Polezi, a qual tem algumas publicações dele que é de vomitar, é de enojar. O que ele fala, a intolerância que ele mostra contra esquerdista, contra petista, apoiadores de Lula, apoiadores de Alexandre de Moraes, do STF, é coisa para entrar nos anais da história, do lixo na história do Brasil. Ele se assemelha em tudo a Bolsonaro, ao Silas Malafaia, que arrotou um monte de impropérios, palavras caluniosas, xingou Lula, xingou Alexandre de Moraes, o ministro Alexandre de Moraes, inclusive ofendeu também o seu amigo, o Eduardo Bolsonaro, falou um monte de palavras, acusou ele que ele é antipatriota, é um falso nacionalista. Então, eu vou mostrar aqui o que o torneiro conservador, o Fabrício Polezi, fez uma postagem há 14 horas atrás, onde ele elenca os defensores do PT e do Lula. Aqui, ó. Ele faz uma lista com 27 e fala para os extremistas de direita, os eleitores, os seus simpatizantes, as pessoas que ele segue, completar. Os defensores do PT e do Lula. Primeiro ele coloca puta, segundo ladrão, 3 traficante, 4 usuário de droga, 5 nóia, 6 cadeieiro, 7 roqueiro, 8 skatista, 9 maconheiro, 10 farinheiro, 11 travesti militante, 12 LGBTQIA+, 13 quem recebe Bolsa Família, 14 marmita de traficante, 16 desempregado há mais de 2 anos, 17 quem não para em serviço nenhum, 18 emo, 19 gótico, 20 boi, ele colocou aqui boiceta, não sei o que significa isso, 20. 21 prostituta, 22 servidor público que só afasta e vive de atestado, 23 funkeiro, 24 rapper, 25 morador de rua, 26 universitário de faculdade federal, que a única coisa que ele não quer é estudar. E 27 Gaviões da Fiel. Colocou Gaviões da Fiel, a torcida do Corinthians também. Para vocês verem o estado de sanidade dessa pessoa, que não tem neurônios. Ele diz que petista, inclusive até as próprias pessoas de direita, não tem neurônios. Eu vou mostrar para vocês o vídeo a qual ele fez e que ele fala sobre essa postagem que ele fez esse aqui é o Fabrício Polezi, torneiro conservador, que disse que dia 7 de setembro vai ser gigante o buzinaço deles aqui em Piracicaba. E vai ser gigante. E ele acha que eles vão bombar, né? Dia 7 de setembro o Bolsonaro vai estar na cadeia e Silas Malafaia também. Mas aí, vamos mostrar esse vídeo para vocês tirarem as suas conclusões. Eu coloquei cedo. Muito bom dia, sou Fabrício Polezi e já estou de pé, pronto para ir para mais um dia de trabalho, sextou. Para mim, que é metalúrgico, às vezes toda sexta é o dia que explora as principais bombas na empresa, na firma. Mas então, ontem à noite eu fiz uma publicação na página do Torneiro Conservador e eu elenquei lá os principais apoiadores do Lula e do PT, e óbvio que nesse elenco eu coloquei. Aqui, ó, a lista que ele colocou, os defensores do PT. Aí. E vocês, amigos e amigas do YouTube, vocês se enquadram nesta lista a qual ele colocou? Deixe seu recadinho na página dele, no Torneiro Conservador. Vocês são roqueiros, são skatistas, fumam um baseadinho, travesti, a comunidade LGBT, as famílias que recebem Bolsa Família, desempregados, servidor público que só afasta porque está com algum problema com a família, tem que se afastar do serviço, tem algum problema mental, o desgaste, o estresse do serviço público, né, que é mal pago, principalmente aqui no estado de São Paulo, né, professores, policiais penais, policiais que sofrem atentados constantemente contra suas vidas. Então, morador de rua, universidade e faculdade federal, para ver
a mente retrógrada dele. Inclusive, ele é um dos que é inimigos da Universidade Federal, a instalação do campus no Taquaral, de uma faculdade federal, de uma universidade federal, aqui em Piracicaba. Ele é contra, mas muitos, inclusive, vereadores da direita, do mesmo partido dele, são a favor, mas ele, um ex-vereador, é contra a instalação, diz que lá vai ser local para pessoas fumarem maconha. Olha como que é o grau de sanidade dele. Mas tudo bem, aqui. E ele frisou servidor público porque uma mulher de direita disse que não é para generalizar, que o marido dela é afastado por problema de saúde e ela é de direita. Mas vamos lá, vamos continuar assistindo esse vídeo. Que servidores públicos que só afasta e vive de atestado. Ponto. Foi isso que eu escrevi. Aí, para você pegar o tamanho da disfunção cognitiva do brasileiro, é surreal. As pessoas leem a coisa que está escrito, ela leu. O que estava escrito? Estava escrito isso aqui, ó. Servidor público que só afasta e vive de atestado. Ponto. Foi isso que eu escrevi. Foi isso. Eu sei o que escrevi. Foi isso que eu escrevi. Aí a moça que se diz apoiadora, patriota, vai lá e fala assim, desse jeito embaixo aqui, ó. Você está generalizando. O meu marido, servidor público, nunca pegou atestado e nunca faltou. Nunca afastou, nunca faltou. Minha Nossa Senhora, que disfunção cognitiva é essa, meu Deus do céu? Alô? Se você é servidor público, nunca afastou, nunca pegou atestado, então você não se enquadra na frase que está escrita, meu Deus do céu. Eu escrevi justamente servidor público que só afasta e vive de atestado. Eu não escrevi todos os servidores públicos, meu Deus do céu. A disfunção cognitiva do brasileiro berra, grita. Esse QI 83 me mata no coração. Eu vou falar pra você. Por isso que essa direita é uma direita burra, que só briga, só se divide, porque o QI 83 não deixa o cara interpretar verdadeiramente, com realidade, a porra da frase que está escrita. Que merda. Muito bom dia. Para vocês verem, ele ataca as próprias pessoas de direita. Ele não sabe o que fala. Ele não tem material para colocar no Facebook dele, nessa página dele. Ele coloca qualquer coisa que vier na mente insana dele. Agora, vou mostrar outro vídeo anterior que ele fez, ele atacando de forma truculenta os ministros do STF, principalmente Alexandre de Moraes, Barroso, Flávio Dino, chamando Lula de verme. Vejam só o grau de intolerância e preconceito deles, sem subsídios para poder xingá-los, sem subsídios. Xingar por quê? Porque o Brasil saiu do mapa da fome, porque o Brasil é uma das 10 maiores economias do mundo, porque o Brasil tem crescido muito mais do que os outros países, a inflação baixa, o dólar valorizado, porque o Brasil abriu 405 novos mercados potenciais para escoamento dos produtos brasileiros, para não depender dos Estados Unidos. É isso porque devido a isso que Lula é verme, e porque querem botar seus amiguinhos, Jair Messias Bolsonaro e todos os golpistas na cadeia. É por isso que ele xinga, pede impeachment de Lula, de Alexandre de Moraes. É isso, quer fechar o STF. Por quê? Porque ele é insano. É um torneiro mecânico que deveria cuidar da sua vidinha medíocre, em vez de ficar postando essas coisas. Mas ele quer bombar junto à gadaiada Bolsonaro aqui de Piracicaba. Ele quer garantir que essas pessoas votem nele na próxima eleição para vereador de 2028, para ele voltar à Câmara dos Vereadores. Ele foi 4 anos inúteis, um parasita, um sanguessuga, como são todos os políticos bolsonaristas, e agora ele quer voltar em 2028 para a Câmara Municipal de Piracicaba. Mas vamos lá, vou mostrar para vocês esse outro vídeo. Olha, guarde bem a imagem desse insano, que eu vou postar em meu canal, Família Vanderlei Vida Aventura, e uma das minhas páginas do Facebook. Então é isso, pessoal. Vou fechar aqui e colocar o outro vídeo para que vocês assistam. Aqui, ó. Aqui, ó. Essa busca absurda, surreal. Não dá
acontecendo no nosso país. Esse regime tirânico, autoritário, com buscas absurdas, a Polícia Federal atuando como uma verdadeira Gestapo. O STF se tornou um tribunal do povo lá de 1944, da Alemanha nazista. Vocês não estão vendo isso? Não é possível, meu Deus do céu. Esse regime ditatorial, autoritário, tirânico que persegue, caça, igual uma inquisição no tempo da Idade Média, todos. Ele fala aqui que a atuação do judiciário é igual a Gestapo de Hitler, de nazista da Alemanha da Segunda Guerra Mundial. Mas não. Eu tenho um vídeo aqui que comprova que quem era simpatizante, quem diz que seu bisavô lutou como soldado de Hitler, que defendeu as estratégias políticas e de guerra de Hitler, é o Jair Messias Bolsonaro. Eu vou colocar esse vídeo que encontrei aqui no YouTube, porque contra fatos não há argumentos. Quem são adeptos ao nazismo, ao nazifascismo, ao fascismo, é Bolsonaro e toda a sua corja, todos os políticos bolsonaristas. Vejam só. Tem muitos vídeos que me dão embasamento para que eu possa colocar nesse vídeo que eu estou fazendo. Naquela época, esse é o plano de dominar o mundo e de impor a sua raça. Os vencedores em batalhas impõem as suas vontades. E o Hitler queria impor a sua vontade. Lógico que hoje em dia não admitiria. Naquela época era outra história. Tanto é que um homem apenas queria aquilo e todos aderiram. Todos aderiram na Alemanha. Mas há algo de admirável no Hitler. Profissionalmente, ele foi um grande estrategista. Quando você tem um general aqui no Brasil, em qualquer exército do mundo, aquele general tem que estar pronto para aniquilar outro país, destruir outro país, para defender o seu povo. Não o general. O genocídio foi de história, tá certo? O genocídio é de história. Sabendo da história da Segunda Guerra Mundial, você teria se alistado, se você fosse alemão, você teria se alistado no exército nazista? Pode, sem problema nenhum. Tem uma resposta muito boa para te dar, meu amigo. Sabendo da história da Segunda Guerra Mundial, incluindo toda a morte nos campos de concentração, o Holocausto, aqueles 6 milhões de judeus assassinados, você teria se alistado como militar se fosse da Alemanha naquele contexto? Olha, o meu bisavô foi soldado de Hitler. Ele perdeu um braço, inclusive, na guerra, né? Seu bisavô? Qual o problema? A minha família são de alemães e italianos. Aí, vocês viram, né? Vocês viram muito bem o grau de sanidade, de maldição que tem esse cara. Esse cara é um verdadeiro personificação do mal, uma personificação de Hitler, esse Jair Messias Bolsonaro. Jair Messias Bolsonaro é um Hitler brasileiro. Mas vamos continuar aqui. Eu vou continuar o vídeo do Fabrício Polezi, torneiro conservador. O Silas Malafaia, sabe por que houve essas buscas, essas apreensões na casa do Silas Malafaia e prendeu o seu passaporte? Porque ele cometeu crime de opinião, porque ele defendeu a direitos conservadores e também. Não, o Fabrício Polezi, o Silas Malafaia não cometeu crime de opinião. Ele atacou com contundência. Há anos que ele vem atacando, vem atacando o STF, vem se levantando contra a soberania do Brasil, defendendo bandido, golpistas, né? Constantemente, todos os dias nas suas redes sociais, nessas manifestações que vocês fazem. O Silas Malafaia, ele deixou de ser um pastor. Ele trocou Deus por Bolsonaro. Deus por Bolsonaro e a Bíblia por dinheiro. Foi isso que aconteceu. Ele não é pastor coisa nenhuma. Da boca dele só saem impropérios. A própria Bíblia diz que pessoas que se dizem religiosas, que saem impropérios sua boca, que xingam maledicências, a Bíblia fala que a boca fala o que vem o que está no coração. O que está no coração, essa verdadeira entidade, essa natureza demoníaca de Silas Malafaia. Ele tem que estar na cadeia, está pedindo para ser preso, O próprio outro deputado federal, o Tony de Paula, fala sobre isso, que ele está pedindo para ser preso. Que ele não ama a Deus, não ama Jesus, ele ama Bolsonaro, ele quer ser preso por Bolsonaro. Ele se acha bonito ser ser preso por defender Bolsonaro, entendeu? Golpista, réu golpista. Mas vamos lá, vamos continuar vendo a conclusão desse vídeo, a qual Fabrício Polezi postou na sua página Torneiro Mecânico. Jair Messias Bolsonaro, foi somente por isso, meu Deus do céu.
Se você não está enxergando isso e também houve um indiciamento de Jair Messias Bolsonaro e de Eduardo Bolsonaro por coação contra o Estado brasileiro, se você não está enxergando tudo isso que nós estamos vivendo no país hoje, essa ditadura velada, essa perseguição a todos os opositores do regime, incluindo pessoas simples, então você no mínimo está se beneficiando com isso. Ou você é um acéfalo que não tem nenhum neurônio pensante na sua cabeça. Porque hoje somos nós, os perseguidos, caçados, presos e condenados. Mas amanhã, conforme a coisa vai degringolando e você resolver se descontentar com esse regime autoritário vigente no nosso país, vai chegar em você. Vai chegar em você, Cristiano do Céu. E é também por você que nós da direita, conservadores, patriotas, lutamos. Alexandre de Moraes, você é um canalha. Dino, você é um canalha. Barroso, você é um canalha. Vocês são as piores estirpes de seres humanos desse planeta. Vocês estão acabando com a democracia desse país. E Lula, você é um verme asqueroso que fez aliança com as piores ditaduras mundiais e agora fica culpando a direita, Jair Messias Bolsonaro, por essas sanções comerciais que não vai parar só nos Estados Unidos. Vai vir da Europa também. Esquerda brasileira, comunistas, vocês são asquerosos, vocês são nojentos. E no final, nós vamos vencer. Patriotas de direita, conservadores, continuemos a lutar. E a 7 de setembro, vamos para a rua sim. Vamos continuar com os buzinaços sim. Nós vamos vencer. Desistir não faz parte do plano. Brasil, acima de tudo, e Deus, acima de todos. Continuemos a lutar pelo futuro dos nossos filhos e netos. Vamos lá então. Mas aí que tá. Aí, o grau de intolerância dele, de irracionalidade desse ser humano que se diz patriota, Deus acima de Brasil acima de tudo e Deus acima de todos, uma frase de Hitler, uma frase hitleriana. Diga-se de passagem. E vamos mostrar mais uma vez para o Fabrício Polese, espero que ele assista, viralize esse vídeo, para que de repente chegue a ele, ao Fabrício Polese, e também que chegue também ao Alexandre de Moraes, ao Barroso, ao STF, ao Lula, para mostrar como que esse homem não deveria estar, inclusive, solto, deveria estar com uma camisa de força no manicômio. Aqui tinha um manicômio Cesário Mota, que fechou em 1990, e agora não tem mais nenhum outro manicômio para ele ser transferido, para colocar esse ser bestial aqui, ó, esse ser bestial, que tenta imitar com todas as letras a podridão de Bolsonaro, de Eduardo Bolsonaro, de Carlos Bolsonaro, de Jair Bolsonaro, de Flávio Bolsonaro, de Silas Malafaia, lançando impropérios contra o STF, principalmente contra o xerife da nossa democracia, os xerifes da nossa democracia, Flávio Dino, Alexandre de Moraes, a qual eu falei em vídeo de ontem sobre essas duas pessoas que são xerifes da nossa democracia, Flávio Dino e Alexandre de Moraes. Então é isso, pessoal. E o Silas Malafaia já está preparada a cela na Polícia Federal para a prisão de Jair Messias Bolsonaro, pois ele utilizou as redes sociais mais de 300 vezes, desde o momento que ele foi impedido de usar as redes sociais, está comprovado. E Silas Malafaia também está indiciado. Foi feito busca e apreensão e logo ele estará na cadeia também. Provavelmente, quem sabe, de hoje para amanhã, nós teremos essas duas novidades. Jair Bolsonaro numa cela da Federal lá em Brasília e Silas Malafaia em uma cela de uma penitenciária do Complexo de Bangu, no Rio de Janeiro. É isso aí. Vamos que vamos. Vou mostrar mais uma vez este vídeo para vocês tirarem suas conclusões de quem realmente é nazista. Entender o que aconteceu naquela época e seu plano de dominar o mundo e de impor a sua raça. Os vencedores em batalhas impõem as suas vontades. E o Hitler queria impor a sua vontade. Lógico que hoje em dia não admitiria. Naquela época era outra história. Tanto é que um homem apenas queria aquilo e todos aderiram. Todos aderiram na Alemanha. Mas há algo de admirável no Hitler. Profissionalmente, ele foi um grande estrategista. Quando você tem um general aqui no Brasil, em qualquer exército do mundo, aquele general tem que estar pronto para aniquilar outro país, destruir outro país, para defender o seu povo. Não o general.
genocídio foi outra história, tá certo? O genocídio é outra história. Sabendo da história da Segunda Guerra Mundial, você teria se alistado, se você fosse alemão, você teria se alistado ao exército nazista? Olha, sem problema nenhum. Tem uma resposta muito boa para te dar, meu filho. Sabendo da história da Segunda Guerra Mundial, incluindo toda a morte nos campos de concentração, o Holocausto, aqueles 6 milhões de judeus assassinados, você teria se alistado como militar se fosse da Alemanha naquele contexto? Olha, o meu bisavô foi soldado de Hitler. Ele perdeu um braço, inclusive, na guerra, né? Seu bisavô! Não tem problema. A minha família são de alemães e italianos. Aí, contra provas não há argumentos. Contra provas não há argumentos. Tem que entender o que aconteceu naquela época. Isso. Eu já mostrei o suficiente para vocês entenderem, né? Entenderem essa face cruel de Bolsonaro. E Silas Malafaia, como que um ser abjeto como esse Fabrício Polese pode ficar defendendo ainda, depois de tudo que aconteceu, defendendo Jair Messias Bolsonaro? O grau de sanidade dele é muito grande, ele é um trabalhador, ele é contra a isenção do imposto de renda para quem ganha até 5 mil reais. Não sei se ele consegue ganhar 5 mil reais por mês, não sei, mas e a progressão, desconto progressivo até para quem ganha 7.500 reais. Ele é contra a taxação de super ricos. Olha o grau de sanidade desse trabalhador. Ele é torneiro mecânico. Malemar ganha 5 mil reais. Entendeu? Ele teria benefício, vai ter benefício, mas vai ser aprovado em eleição porque a popularidade de Lula está lá nas alturas e ele derrota facilmente no primeiro turno e segundo turno todos os candidatos da direita, com 10, 12% de vantagem em votos nas pesquisas. Então é isso, pessoal, é isso que eu quero mostrar. Divulguem esse cidadão intolerante que fez esta publicação e elencou as pessoas que defendem o PT. Aqui, ó. Defende o PT aqui, ó. Isso é demais, ó. É demais. Ele falar que os defensores de PT são puta, ladrão, traficante, usuário de droga, nóia, cadeieiro, roqueiro, skatista, maconheiro, farinheiro, travesti, militante, LGBTQIA+, Bolsa Família, marmita, de traficante, desempregado há mais de 2 anos, quem não para em serviço nenhum, emo, gótico, boiceta, me traduz, boiceta, o que significa isso, vocês aí que estarão me assistindo. Prostituta, servidor público, só faz serviço de atestado, funkeiro, rapper, morador de rua, universitário de faculdade federal, que a única coisa que ele não quer é estudar. E Gaviões da Fiel, alô torcida Gaviões da Fiel, do Corinthians, dos nossos co-irmãos, os nossos grandes adversários do Palmeiras aí, vocês que sempre lutaram pela democracia e sempre combateram o fascismo, vocês, amigos e amigas da Gaviões da Fiel que me assistem, curtam esse vídeo, compartilhem e ativem o sininho para novas notificações, vocês que estão alencados nessa lista de intolerância, preconceito e discriminação do torneiro conservador. Entre em meu canal, deixe o seu like logo no início do vídeo, compartilhe, viralize esse vídeo e mostre todo esse grau de intolerância, porque esse cara tem que ser arrolado como golpista, tem que ir pra cadeia, esse torneiro mecânico aqui, ó, esse torneiro mecânico que diz que vai ser gigante sim, a comemoração que nós estamos esperando para o dia 12 de setembro, quando o Bolsonaro estará na papuda, estará trancafiado, indo para a cadeia, sendo televisionado ao vivo para o mundo inteiro ver. Inclusive, as suas audiências serão transmitidas ao vivo para todo o Brasil e o mundo pela TV Justiça. A condenação ao vivo de Jair Messias Bolsonaro. Viu? E pode gritar, buzinar à vontade, que não vai ter jeito. Vocês vão ter que fazer manifestação na entrada da sede da Polícia Federal, lá em Brasília, com Bolsonaro preso, ok? Não somente com o tornozeleiro, mas preso, tomando café de canequinha e vendo o sol nascer quadrado. É isso aí. Tenham um bom dia, uma boa tarde a todos nessa sexta-feira, dia
22 de agosto de 2025. Agradeço a todos e todos por curtir, compartilhar, ativar os sininhos para novas notificações e se inscrever nos meus canais. Família Vanderlei, Vida Ventura e Venda Vida Intensamente. Vamos juntos combater o bom combate da justiça social, pela social-democracia e pela reeleição de Lula no primeiro turno em 2026. A luta continua sempre fazendo o L de Lula e combatendo esses tipos de tranqueiras da política brasileira, como esse ex-vereador do Partido Liberal chamado Fabrício Polese. Fabrício Polese, torneiro conservador, guarde bem essa página dele, torneiro conservador, aqui ó, Bolsonaro chutando um boneco de Lula quando era presidiário, mas ele foi presidiário político, né, o Lula, e ele é um presidiário porque ele é um golpista, um genocida, um ladrão de joias, o maior corrupto da história da política brasileira, da República Brasileira. É isso aí. Muito obrigado a todos. Vou encerrando mais este vídeo.